É isso. Eu queria só, pelo que eu entendi da colocação dela, que ela também avaliasse se não há um sentimento de perda no coração dela. Exato. Por causa da situação. Se ela antes estava em uma função, que era a função pastoral, se ela hoje continua ou não nessa função e o quanto isso representou para ela. Exato. Né? Estar na função pastoral ou não estar na função pastoral na mesma congregação. O quanto isso representa para você em termos de perda. Exato. Eu acho que essa é uma questão que você realmente precisa também, nesse processo de cura, avaliar. Porque muito do seu choro pode ser não somente em função das traições ou das coisas que aconteceram, mas até mesmo pelo sentimento de não estar ocupando aquela posição que você ocupava antes. Então, acho que vale a pena pensar também nesse aspecto. Ok. Então, Maria Ângela, está aí a resposta para você. E claro, se você quiser maiores detalhes, quiser conversar com os pastores, aí na sua tela tem o endereço de e-mail, né, o telefone, para você contactar com os pastores, de repente, para ter um contato maior e explorar essa questão, ok? E agora eu quero também chamar mais uma telespectadora que fala conosco de Santa Luzia, é a Sueli Bicalho. Olá, Sueli, bom dia. Bom dia, pastores, graça e paz. Graça e paz, Sueli, como vai? Tudo bem? Como se diz, nós sobrevivendo com a dor. Isso. Mas, o fato, eu vou especificar a minha causa muito rápido para eu ser mais objetivo na resposta para mim. Vamos lá, vamos caminhando. Estou separada desde julho de 2013. E há 15 dias saiu o divórcio por vontade do meu ex-marido, porque eu não queria. Aí, mas continuo tendo contato com ele, porque ele pega o nosso filho para o trabalho e traz de volta. Né? E estava tudo muito tranquilo. Mas aí outro dia, segunda-feira, última agora, Deus tocou meu coração para ir fazer a visita à mãe dele. E eu fui fazer, né? E Deus tocou que eu tinha que pedir perdão para ela. Aí cheguei lá, entrei, ela me recebeu, aí conversamos, falamos do meu ex-marido, né, e o que ele estava passando, porque os problemas dele, e falei com ela que nós podemos fazer é orar, colocar nas mãos de Deus e trabalhar, já que ele foi morar está vivendo com outra mulher antes de sair o divórcio, né, que eu creio que isso já seria o adultério, né? E aí, só que ela, a minha sogra, é uma pessoa muito estável. Parece ser uma pessoa estável. Pelo comportamento que hoje meu marido teve comigo, ela deve ter distorcido a nossa conversa e falado alguma coisa a ele. Pois ontem a gente tinha marcado de sair para resolver os problemas de ordem financeira e marcando, ele não apareceu. E eu liguei e ele não atendeu os meus telefonemas. E hoje pela manhã, quando ele chegou para buscar meu filho, ele estava muito seco, muito grosso comigo. Parece que a mãe dele, né, por já ter o costume de colocar fel nas conversas das noras com ela para com os filhos, distorceu toda a minha conversa com ela, né, e transferiu para o meu ex-marido. E o que sempre ocorreu, na realidade, nesses 30 anos de casado, sempre ocorreu a distorção da conversa. Ela sempre falava o contrário do que eu falava. Eu nunca falei mal do meu marido com ela, muito pelo contrário. E a minha pergunta é o seguinte, pastor. Eu devo desligar completamente do meu ex-marido, mesmo ainda desejando a restauração do meu casamento? Não impediram de vir aqui buscar o nosso filho, mas se ele chegar, eu não atender, porque geralmente ele chega, eu ainda estou deitado, e quando vem, ele chega, meu filho desce e eu não atendo a porta. Ele já tem a chave e ele mesmo entra. O que devo fazer, pastor?
Ok. Eu agradeço a sua participação, Sueli, e peço a você, né? Você pode estar desligando aí o seu telefone, acompanhando ali pelo seu televisor novamente, voltando o volume ao normal, para acompanhar as respostas aqui agora. Obrigado, Deus abençoe, e eu sei que Deus tem uma palavra de bênção para você agora. Pastores, Amém. o que nós podemos dizer para a Sueli lá agora? Diante das circunstâncias que ela está passando, acho que ela tem que afastar um pouquinho e partir para a oração. Entendeu? Porque o divórcio, ele que pediu o divórcio. Entendeu? E o divórcio por si só já traz essas marcas todas, né? Já traz. E quanto mais ela foi igual, ela foi na casa da sogra, ele se sentiu agredido. Por isso que ele reagiu assim, porque ele se sentiu agredido. Então tem momento que é momento da gente descansar. Está lá em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas e há um tempo de descansar. Eu acho que ela tem que pegar isso aí, descansar um pouco, confiar no Senhor, aquilo que tiver que acontecer, Deus vai prover, mas é momento agora dela descansar em Deus. Como é que ela chama? Sueli. Pois é, Sueli, é um conselho, descansa em Deus, não fica procurando coisas e nem dá explicações, não. Você tem que agora afastar um pouco, descansar em Deus, deixa ele pegar o filho, levar e tudo, e tenta levar a sua vida, viver sua vida. Tenta viver a sua vida com Deus, né? Procurar as coisas para você fazer, para você fugir desses pensamentos, tá? Procura ocupar o seu tempo. Isso é muito bom se você ocupar o tempo, porque aí você não vai ter tempo de ficar pensando nessas coisas e deixa Deus trabalhar. Entrega para Deus. Fala, Senhor, eu estou colocando nas suas mãos, agora eu vou descansar um pouco e deixa Deus trabalhar. Que aí Ele vai fazer o melhor para a sua vida. E dentro do relacionamento também, pastor Guerra, seria interessante que ela, né, pensando no bom relacionamento com o ex-marido, agora ex-marido, né, que evite discussões, cumprindo aquilo que a palavra diz lá em Romanos, capítulo 12, que depender de você, você vai ter paz com ele. Então, para ele saber que não foi você que foi fazer esse leva e traz, para ele voltar até resgatar essa confiança do bom relacionamento, para quem sabe aí, segundo a vontade, a misericórdia de Deus, esse casamento seja reatado. E outra coisa, né? Mãe nunca vai contra filho. Verdade. Isso não adianta. Isso é... Entendeu? Ela toma partido mesmo. Eu quero comentar algo sobre autoridade, né? O pai continua tendo autoridade sobre os filhos, sobre as crianças, ela não pode interferir, né? Anulando isso. Mas a sogra, neste caso, ela fez bem em visitá-la porque ela sentiu no coração de pedir perdão. Então foi prudente, foi pertinente, foi bacana ela ter ido, mas não era para render uma conversa que fosse ser repassada, né? Teria que ser o pedido de perdão e ponto. É uma coisa, né? Aquela visita de médico. Então, não, se a avó, né, essa sogra, né, tem alguma autoridade espiritual, não é sobre essa nora, porque o divórcio já fez o fechamento disso. Agora a Sueli, ela fica na sua conforme a instrução já passada aqui pelo pastor, né? E abençoa os filhos, não promove nada que vai desgastar mais essa relação. E fique em paz. Eu abençoo você, Sueli, em nome do Senhor. E o programa, né, bombando em audiência, claro, e os nossos telespectadores, pela confiança que tem e a credibilidade do quadro, nós vamos falar agora com a Poliane Cordeiro, aqui de Belo Horizonte. Olá, Poliane, seja bem-vinda ao Clínica da Alma. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo Deus te bom, abençoe. graças a Deus. Então, bom, a minha pergunta, inclusive, ela é parecida com a da moça que acabou de aparecer no programa. Eu também sou casada, tenho 2 anos e meio. Tenho uma filha também com meu esposo, só que agora dia 18 de junho, ele saiu de casa, ele resolveu ir embora e está com relacionamentos também com uma outra pessoa, inclusive essa pessoa também é cristã e ela é levita. Então, só que assim, e ele está falando em separação e tal, que eu estou querendo colocar os papéis para poder correr, só que não é da minha vontade de estar dando a separação para ele, porque eu ainda o amo e gostaria de estar, né, continuando o meu casamento. Aí eu gostaria de saber o que os senhores
podem estar me aconselhando eu estar fazendo em relação a isso e tal, e se eu tenho que estar fazendo clínica da alma e tal. Ok, Poliane. Mais uma vez também eu te agradeço, né, pela confiança e a liberdade que você teve conosco e você possa acompanhar ali a resposta ali pela sua própria televisão agora, para você ter um maior entendimento. Pastores, como ajudar a Poliane aí agora? Eu acho que ela não deve tomar nenhuma posição, já que ela pensa no relacionamento dela ser resgatado, Na restauração. que a atitude venha dele e não dela, entendeu? Ela continue orando, buscando em Deus, ficando na dela, tratando ele bem a hora que ele for, estiver com ela, continue os mesmos procedimentos e não agrida, tá? E nem dirige palavras que vai tornar o furor maior. Então é um momento dela ter paciência, pedir a Deus sabedoria para conduzir a situação. Aí, né, esperar que, se tomar alguma atitude, que parta dele. Não é? Agora, eu creio que Deus, né, vai trabalhar em cima disso aí. Com certeza. Não é? Pela forma que está sendo e pelos dois que, né, o acontecimento está sendo com dois cristãos. Né? Uma coisa que está numa caminhada bem errada. Então, eu creio que Deus vai fazer alguma coisa aí. Agora ela tem que esperar no Senhor. Eu creio isso também, Sérgio, que, como o Guerra falou, ou seja, a postura, quem tem que manter a postura é você, viu, Poliana? Então, assim, você continua fazendo as coisas que você está fazendo, porque quem está saindo fora dessa aliança, ou que está querendo aí quebrar essa aliança, é a parte dele, é ele, no caso. Então, você precisa permanecer na sua postura, continua orando, não é? Buscando o Senhor e pedindo que o Senhor possa tocar no coração dele e que essa mentira venha à luz. E a luz, ou seja, vai colocar para correr toda e qualquer intervenção do maligno nisso aí. Se é situação aí relacionada com caráter da parte dele, então ele precisa ser ajudado nesse sentido. Ele deve ter uma liderança, é importante saber se essa liderança está a par disso, do que está acontecendo. Você está debaixo de uma liderança, é importante a tua liderança estar a par disso também, para estar ajudando você em intercessão e te aconselhando nesse sentido. No mais, dentro daquilo que você necessitar, nós estamos à disposição como ministério para poder te ajudar e ministrar sobre a sua vida também. Uma coisa, Rogério, que é importante, então, aproveitando o gancho, eu tenho certeza que a Poliane, foi abençoada agora com essa resposta, trazendo até conforto ao coração. Claro. A gente pensa, Rogério, essa questão também, e estamos falando no programa sobre a questão da autoridade. E algo que tem que ser frisado também, porque quando a gente só comunica uma decisão a uma autoridade, a gente não precisa dela para muitas coisas, porque a gente já está comunicando, então, as decisões. Mas, para direções, nós precisamos da nossa autoridade. E quando ela diz que o marido saiu de casa para estar se envolvendo com uma outra pessoa, também cristã, e ainda cita um ministério levítico na vida dessa outra pessoa, se a gente pode assim dizer, foi o que ela disse. Eu penso assim, os pastores, eles precisam estar também a par dessa questão, conhecer os relacionamentos, saber, porque senão a gente pode estar sendo um ministério aqui, ela não disse, e até faríamos questão que não dissesse também, para não haver uma exposição aqui, que esse líder, ele precisasse saber dessa situação, se forem igrejas diferentes, ministérios diferentes do marido e dessa outra mulher, que soubesse como que essa relação está sendo constituída. Então, a autoridade, nesse caso, ela é extremamente benéfica, importantíssimo. Que nos protege, não é isso? É importantíssimo. Inclusive, um ditadozinho que normalmente eu coloco, até mesmo lá no ministério, e eu sei que isso é o que todos os líderes entendem isso, eu não gosto de ser comunicado, eu gosto de ser consultado diante das situações. Isso. Por quê? Por causa dessas coisas, Porque, exatamente como você falou, quando comunica, está feito, está comunicado, pronto. Mas agora, quando a pessoa busca, eu preciso de uma consulta, o que eu faço? Você pode me orientar, pode me ajudar? Ou pelo menos você pode orar junto comigo em cima dessa situação? Aí é diferente. Então, Poliana, é isso que eu quero dizer para você. Então, é importante que o seu líder direto
saiba disso, né? E que se o teu esposo, né, está debaixo da mesma liderança, então que ele saiba disso, né? Para que então ele possa intervir junto ao seu marido, chamá-lo, ver o que está acontecendo, né? Para poder tentar ajudá-lo, né? Porque muitas vezes a pessoa está confusa, foi pego por alguma situação, uma mentira no seu coração e ele está acreditando numa mentira. Então é isso que precisa acontecer, né?